Áustria e Alemanha vão prestar ajuda a Portugal no combate à Covid-19. O chanceler austríaco anunciou este domingo que o país vai receber doentes portugueses infectados, sem, no entanto, esclarecer quantos. A medida foi tomada após uma conversa por telefone com o primeiro-ministro António Costa. No Twitter, Sebastian Kurz justificou a decisão, escrevendo que a pandemia da Covid-19 representa enormes desafios para todos os países europeus. É uma exigência de solidariedade europeia ajudar rapidamente e sem burocracia para salvar vidas. Também num esforço para salvar vidas, as Forças Armadas Alemãs vão enviar a Portugal, na próxima semana, equipamentos médicos e uma equipa de 27 profissionais de saúde. Na semana passada, a agência Lusa revelou, citando fonte do Ministério da Defesa, que os governos português e alemão estavam a avaliar a possibilidade de transferir alguns dos doentes não Covid para a Alemanha, a fim de libertar camas nos cuidados intensivos. O auxílio internacional é anunciado no dia em que as autoridades portuguesas alertam para maior sobrecarga hospitalar desde o início da pandemia. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, 858 pessoas estão internadas este domingo nos cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas, em Portugal, foram registadas 303 mortes e 9.498 novos casos de contágio devido à Covid-19. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. O Cocorico informa os seus clientes que nesta fase da Covid-19 mantém-se aberto 7 dias por semana. Agora com o serviço de Uber na entrega. Cocorico. Há 50 anos a servir no bairro português. Olá a todos, é já na próxima semana que os amorosos irão estar a pensar como é que irá ser este ano o momento e a festa de São Valentim. Nós no Chora temos sempre a resposta para tudo. As flores, balões, tudo é mágico para o grande momento 14 de Fevereiro. É nesta conversa que temos agora com o Sr. Roberto. Sim, bom dia, como está? Você está boa? Feliz dia São Valentim. Obrigada. Daqui uma semana. Daqui uma semana, no 14 de Fevereiro, é o dia de São Valentim. E a gente estamos prontos para o grande dia. Já temos flores que estão entrando no 11 de Fevereiro, para tudo está fresco. E estamos prontos para a clientela toda. O grande dia, podíamos dizer que depois de tanto tempo de namoro, os futuros noivos são aqueles que o senhor já preparou esse ramo, não é? Essa é para segunda-feira, tem um casamento de uma pessoa que vem buscar, eles vão casar a segunda-feira, já estou começando esse um pequeno de casamento, em casa vão fazer ele, mas a mulher, uma coisa pequena, íntima, mas já está começando a ter os contratos já para os casamentos para este ano. Sim, a gente espera que a gente vai poder fazer. Com regras, mas sim, com a mesma visão que tem que haver casamentos, mas se calhar numa outra ideia, porque os tempos que nós vivemos são muito mais diferentes do que aquilo que era o passado e há que haver uma adaptação, não é? Vai haver uma adaptação, já sabe que vai ser tudo diferente,
Mas vamos ver o que é que vai ser as leis para quando chegar o dia. A gente vai fazer o que é que o nosso primeiro-ministro diz para fazer. E a gente espera que vai ser como o ano passado. O ano passado a gente fizemos um casamento com 250 pessoas, foi tudo lá fora. Mas a gente está à espera que, pelo menos que este ano, a gente também pode fazer casamentos, que é uma indústria muito importante para um florista. Uma coisa que é muito importante. Que faz movimentar as flores que vocês trabalham para dar a beleza, então, naquele momento que é dos convidados, mas principalmente para os noivos. Esse ramo é muito bonito. Uma coisa, temos aqui rosas, temos rosetas e ranunculos. Uma coisa é que está muito lindo. Está simples, mas com muita elegância, não é? Isso é normalmente a noiva que escolhe, vocês dão conselhos? A gente dá conselhos, mas muitas vezes eles vêm já com os tratos dele no Instagram e a gente pode dar um bocadinho de conselho, mas muitas vezes eles já sabem o que é que eles querem e a gente dá um preço e a gente faz todos os budgets. A gente vai, todo o preço, todos os budgets para toda a gente. Sim. Mas não é só os noivos, é também as festas de aniversário. Temos aqui um outro vaso bonito com uma bela decoração. Esse foi o aniversário de uma pessoa que está a mandar flores para... Não pode ir ao restaurante, não pode sair, só muita pessoa está a mandar arranjamentos para celebrar o dia das festas dos anos. E muita coisa assim, só. A gente está apanhando muitas festas para aniversários. Pessoas estão a mandar que não podem sair, só estão a mandar em casa, a gente entrega em casa da liberação, só. Já está ajudando tudo isso está a ajudar muito o nosso negócio. Sem dúvida. Temos aqui também um outro ramo vaso, um vaso que tem as trelícias, que é uma flor caríssima, não é? Como é que vocês conseguem guardar bem essas flores para que estejam com essa beleza no dia? Preparam então o ramo de avanço, não é? Um dia para o outro, não é? Sim. Até às vezes no próprio dia, não é? Mas para que tudo funcione melhor tem que ser geralmente um dia antes. Um dia antes, sim. Porque se a gente tem muita flor, se a gente for às pratas, se é para o último minuto, a gente não tem tempo para fazer tudo. Mas a gente compra todas as flores, que a gente compra tudo flores frescas e dura muito mais tempo. E quando elas chegam, a gente bota logo na água quente, a gente guarda bem como deve ser. E as flores guardem sempre lindas. Olha, quais são as flores que pedem mais na altura de São Valentim? Por exemplo, os casais dão o marido à mulher, os filhos também gostam de oferecer aos pais ou gostam de oferecer entre irmãos. Acredito que também, os amigos, para com os amigos. Mas sempre por namorados e amores. Muitas vezes a rosa para São Valentim. E a cor? A vermelha. A rosa como vermelha, esta, não é? sim. É a cor e a flor que é mais por dia do São Valentim, assim. A rosa vermelha é o que a gente vende mais naquele dia. Olha, mas para isso eu se calhar vou conversar um bocadinho mais com o seu irmão, com o Mário, e ele vai-me revelar o que é que os namorados pedem uns aos outros para surpreender as futuras mulheres, as futuras esposas. Vamos descobrir isso daqui a bocadinho, não é? Uma boa pergunta para ele. Vamos lá então. Feliz dia de São Valentim. Obrigada. Rosas vermelhas, amor ardente e amor para sempre. Vou perguntar ao Mário se os namorados, para impressionar as suas noivas, é mesmo com o vermelho que eles se sentem interessados a comprar para levar e oferecer? A cor mais importante, mais significado é a rosa vermelha, que todos os anos a rosa vermelha é a rosa que chama-se de São Valentim. Mas agora tem todas as cores, tá? Cores rosas brancas, rosas... Cor de fogo? Cor de fogo, e tem rosas azuis, tem rosas cor-de-rosa, tem muitas variadas cores de rosas. E normalmente a mulher também oferece aos homens? Hoje em dia, mais e mais, tem mulheres que estão oferecendo flores ou rosas, principalmente a São Valentim, uma ocasião no dia do ano que eles oferem mais flores para os homens. Agora. E você tem aí um raminho muito bonito, tem uma série de flores diferentes, tem a rosa, azul, a cor de fogo, branco, vermelho, e tem esta aqui, é o quê? Tão bonita. Chama-se aqui uma flor que chama-se um ranunculo.
Normalmente é nos buquês de noiva, não é? Mas as botas nos buquês de noiva, mas agora a gente faz arranjamentos dentro, a gente bota arranjamentos dentro, a gente faz tudo ocasião. O flor muito importante, que aparece como a rosa, e ela abre bastante grande, you know? E tem ainda também o jarro. Normalmente essa flor tem um intuito assim meio, parece que ardente, não é? Isso é uma flor que é a mais exótica, ou a mais moderna. Não é? Só a gente bota também nos arranjamentos, bota também nos casamentos, bota nos arranjamentos com rosas vermelhas, a gente faz arranjamentos com estilo. E temos a hortênsia e o eucalipto. Eucalipto, isso é mais para a decoração dos arranjamentos que a gente faz. E as hortênsias também é bonito, não é? Para decoração de noivas, não é? Isso é coisas que a gente faz para fazer mais grande, mais um estilo. E os eucaliptos também dão um estilo mais moderno. Um estilo de selva, de um bocadinho de ar... Eucaliptos, não é? Normalmente, o dia dos Valentins, o dia dos amorosos, é sempre em dias de semana. O domingo, este ano, será o grande momento para todos aqueles que querem dizer obrigado, que estou em amor contigo ou gosto de ti. O dia de São Valentim é, este ano, um domingo. Vocês, é mais fácil um domingo se vender, ou durante a semana é que vende então com muito mais força? E parece que este ano, por causa está tudo fechado, os restaurantes estão fechados, os magazines, já está tudo fechado. Agora, parece que este ano, comparado aos outros anos, porque o domingo habitualmente não é um dia muito ocupado. Os fins de semana não é um dia que as pessoas vão para o chalé, vão para os restaurantes, pagam um fim de semana para sair com a canoa, o caminhar. Mas este ano, como tudo está fechado, para minha experiência, eles vão mandar mais flores este ano. No domingo, ramos, então, eles vão vir comprar, não é? Para mim, e vocês estão abertos? Estamos abertos às 3 horas, 3, 4 horas. Sim. Talvez mais. Abrem de manhã a que horas? Às 9 horas já estamos aqui. Olha, vamos aqui descobrir uma coisa. Quando alguém quer provar que gosta daquela pessoa, qual é o dado das rosas que deve oferecer? É rosas brancas, é rosas vermelhas? E quanto o número de rosas? Bem, por este ano, como eu disse até agora, a rosa vermelha é a mais importante. Mas todas as rosas são importantes, todas as cores, a preferência do cliente que gosta. Mesmo que as pessoas que a gente vão oferecer a flor, se ela gosta mais de rosas brancas, gosta mais de rosas cor-de-rosas, gosta mais de rosas laranja, a gente pode mandar antes para a gente preparar de avanço para preparar o que manda. Uma dúzia de rosas, várias cores, não há problema. Isso é a moyenne, como é que se diz? A média. A média que a gente entrega para os clientes. Diga-me, mas é certo que há rosas que são mais caras umas com as outras, porquê? A última rosa, que agora por enquanto, a rosa mais cara, agora que a gente estamos vendo aqui, a rosa azul que é a mais cara de todos. Esta rosa é lindíssima. A rosa azul que é a mais cara de todos, porque isso tem uma preparação especial. Exatamente, tirou-me isso que era a questão. Porquê que a rosa é azul? Isso tem uma preparação especial. Fazem uma tinta, não é? A tinta pela raiz. Pela raiz, eles bebem a cor azul e é por causa disso. Isso atualmente é a rosa branca. Mas é uma preparação que especial. Se faz de avanço. Isso é companhias que fazem isso, não é? Isso é um tratamento especial. Sim. Que é o segredo deles. Exatamente. E nós não sabemos. Nós não sabemos nada. A gente já experimentamos, mas nunca fica igual. O que vocês sabem é vender rosas. É só isso. Ainda bem, não é? E arranjamentos e tudo. E eu sei que vocês são especialistas de há muitos anos, desde o tempo do seu pai. Sim, senhora. Já quase há 40 anos. Tem saudades desse tempo? Bem, tudo tem o seu tempo. A sua idade agora a gente está fazendo isso, tem gostado agora bastante. De fazer isso é coisa diferente, coisa nova. Mas nós sabíamos que o Sr. Manuel da Ponte era um homem muito conhecido no meio português. Exatamente. É ele que partiu, é ele que começou isso tudo. E nós estávamos sempre lá aos domingos a filmar. A filmar, Não era? Isso é souvenirs de tempo. Mas são bons souvenirs, São recordações boas. Obrigado.
Eu gostaria de saber ainda, as pessoas que querem surpreender alguém, vocês fazem então as encomendas por telefone? Sim, senhora. A pessoa telefona para Para aqui. que não haja que a mulher não desconfie ou que o homem não desconfie, Mas- vão enviar não sei a quem. Não, eu quero acho- que ela receba em casa, vocês fazem esse trabalho também, exatamente. não é? Isso é desconfia, a gente desconfia, isso é uma surpresa. As pessoas para a gente, um dia ou dois, 3 anos, Ok. e a gente prepara e a gente vai livrar e a gente, pessoalmente, há uma surpresa para eles. As únicas, eles estão todos surpreendidos quando eles recebem, eles para mim, para mim. Olha, e há aqui outro ponto. Quando um homem quer então fazer essa surpresa a uma mulher que ela está de aniversário ou é o dia do namoro, vocês dizem assim, olha, compra estas rosas, ou dizem, compra cravos. Qual é a melhor decisão? Bem, para mim, para dizer a verdade, a minha experiência, a preferência da pessoa que compra, se ela gosta mais de cravos, a gente entrega cravos. Mas a flor preferida daquele dia é a rosa. Mas tem outras várias flores que a gente pode entregar, não há problema. Olha, e as orquídeas oferecem-se em que altura? É às mães, o tempo das mães, Não, o dia das mães que se aproxima também? Não, a gente faz uma mistura de rosas com orquídeas. A gente temos também orquídeas de branches de orquídeas. A gente pode misturar com rosas dentro. A gente faz arranjamentos. Com o buquê, não é? A gente faz buquês estilo modernos com orquídeas. Sim, com uma mistura, não é? A gente deve estar isso no nosso O site. no site. Exatamente. Yeah. Bom, Mr. Mário, eu quero desejar um feliz dia de São Valentim. Obrigada. O que é que você vai oferecer à sua senhora? Esse é o segredo. Não me vai contar? Não, é um segredo. Você não quer dizer à televisão? E vai dar tá bom? as boas rosas. Mas Como é que você- deve pareceu a rosa também? Oh, tão bonita. Maravilha. A Ter um amigo, tradição. ter um amigo é sempre bom. Exatamente. Obrigada. Vocês estão sempre lá neste That's dia. it, yeah. Obrigada. Obrigada, Nana. Saúde. Obrigada. Obrigada. Ora, aqui parece-me que há uma energia boa entre portugueses. Damos um salto e vamos depois do canal de Gibraltar até à Tunísia. E vou falar com a Salma. Bonjour, Salma. Bon dia. Bon dia. Bienvenue chez nous. Merci. Écoutez, ici, il y a une bonne ambiance pour Saint-Valentin. Oui, très belle ambiance pour Saint-Valentin, des ballons, des fleurs. C'est ça que vous allez nous montrer comment préparer la fête des amoureux. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Donc, on fait ici une petite guirlande de ballons pour la Saint-Valentin, pour décorer une petite table en amoureux. Et puis, Et le ballon, toujours rouge, rose, blanc. rose, blanc. Il peut y avoir un peu de beige aussi pour faire plus moderne. Pouvez-vous faire un petit montage pour nous? Oui, bien sûr. Donc là, c'est ça. Je suis en train de faire un petit montage. Ça, c'est une petite guirlande pour mettre au centre de la table. Après, on peut ajouter quelques fleurs. Ok. Et aussi, on peut mettre ça ensemble avec un bouquet de fleurs. Oui, bien sûr. Oui. Ça fait un on bon rajoute, mariage? Exactement. On fait beaucoup maintenant. C'est très tendance. Maintenant, ballons et fleurs mélangés ensemble. Fleurs fraîches ou sèches aussi. C'est très tendance, très moderne. Dites-nous, comment l'équipe que vous avez trouvée ici pour rencontrer la richesse d'accomplir, par exemple, fleurs, des ballons et la jonction des bonnes choses pour surprendre les amoureux. Oui, exactement. Donc, L'équipe ici est bonne? L'équipe ici est excellente. C'est du monde des très bonnes personnes, avec un bon cœur, bon fond. Ils font des arrangements magnifiques. J'ai confiance en leur travail. Ok, dites-moi, dans votre langue, dans votre principe, est-ce que vous faites de la même façon que le portugais, les amoureux? Oui, oui, bien sûr. Moi personnellement, je trouve que c'est important de s'arrêter puis une journée puis fêter l'amour, fêter. Pour vous, c'est vraiment important, hein? Oui, c'est très important de fêter l'amour puis
c'est une journée. Une journée. Dites-moi aussi, c'est important de savoir, donner une rose blanc ou une rose rouge ou une autre couleur, est-ce qu'il y a un dire dans cette couleur-là pour avoir la joie ou avoir le succès d'une relation? Au sujet de la couleur, non? Il n'y a rien à dire? Non, ben les couleurs, je veux dire, maintenant, on peut mélanger les couleurs. Il n'y a pas une couleur spécifique. C'est sûr que le rouge, ça reste toujours une couleur qui est reliée à l'amour, mais maintenant, avec en temps moderne, maintenant, on mélange beaucoup les couleurs. Não é nada difícil dizer, tudo o que eu preciso é de amor. Suzy, é verdade? É verdade. Bom dia, Sra. Conceição. Como é que está? Estou bem. E a Suzy toda em azáfama com a equipe para esta festa de São Valentim. Bonito este balão. Sim, a ideia que tivemos original, a gente pode personalizar o balão com as palavras que a gente quiser, em qualquer língua que a gente quiser. Esse aqui está escrito em português, o outro está escrito em inglês, eu penso que sim, em inglês. E são que a gente trabalha com a companhia Stylish Balloons, que é a Salma, ela que faz esse trabalho tudo e ela que personaliza para nós. Então quer dizer que esta senhora aqui mesmo faz personalizado. Quem quiser ter uma festinha em casa pode vir encontrar-vos e daí vocês vão dar a resposta ao que eles precisam. Sim, a única coisa é que ela não está sempre aqui e essa é coisas que é preciso encomendar de avanço, não é uma coisa que a gente tem aqui. Como é este aqui que não está ao ar, não é o helium. Se fosse helium, não dura. Só essa gente dura mais tempo, só vamos guardar esse aqui à venda para quem quiser. Vamos tentar aterrarmos assim. Vamos ver quanto tempo pode durar, que é para ela trazer, mas a encomenda especial só. E isto é mágico, temos um balão com coisas dentro. Sim, isso ela infiltra, porque esse balão não é qualquer balão que se pode fazer isso. É um balão que tem que ficar úmido e que vem num saco vem com um preparativo lá dentro, especial. E eu depois a abertura um pouco mais larga e ela com o aparelho, ela pode botar as coisas lá dentro. Diga-me lá, o Valentim não é São Valentim que a gente tenha um momento destes sem ter chocolates. Exatamente, temos que trazer um bocadinho de doçura. E vocês não esquecem, porque aqui também há chocolates. Sim, exatamente. Não é só flores. Não é só flores. Temos caixas de chocolates de várias, o papel ainda não chegou, que vai ser as coisas que eu mais gosto de ti, vai ter palavras. Esse aqui é um chocolate, mas não um chocolate tradicional. Esse chocolate é um chocolate bomb, não sei se conhece. Um chocolate bomb quer dizer que bota dentro da chávena e com leite bem quente, bota-se por cima do chocolate, o chocolate derrete e dentro do chocolate tem o pó de cocoa. Com cacau, marshmallows, não sei como é que se diz em cacau. português, com cacau lá dentro e marshmallows. Só quando tudo derrete, dá o sabor do chocolate, definitivamente, Como é se excelente. fosse chocolate quente, não é? Exatamente, mas como leva o chocolate duro por fora, quando derrete dentro do leite, dá um sabor a maior. Boa, E isso é bela morango, descoberta. sim, é o que a gente fizemos. Este aqui tem morangos cobertos em chocolate. E este aqui? Este aqui tem a mesma coisa, tem o chocolate que faz-se com leite, tem os morangos, tem os macarons e tem o chocolate pretzels E também. então aquele ali também é bonito. Esses são macarons e este aqui tem esse é mais quem gosta do café com Baileys. É a mesma coisa que pode-se botar no leite e pode-se botar o Baileys também lá dentro. Vem com a garrafinha. Só isso é tudo caixas que a gente vai incorporar com as flores. Também temos uma outra, vão ter uma fotografia, vão ver, que é isso posto dentro da caixa com as flores. Um pouco no sentido de este que está aqui. Exatamente. E as flores feita diferente. naturais, é? E são flores naturais, é um coração para São Valentim. Dentro das flores tem macarons e eu depois, o que é interessante, a pessoa em casa pode deixar o coração na mesa por causa que só botar água. Olha, e tem aí outro vaso bonito. Isso Sim. aí é uma linda surpresa, não é? Flores naturais também. Essa é uma flor preservada. Quer dizer que é uma rosa natural, mas que foi um processo que eles fazem para conservar. Se vê também as folhas e tudo,
são todas as flores naturais. Essa é tudo flores secas e uma flor preservada. Isso é um vaso de vidro, não é? Sim, é um vaso de vidro. Isso não vem feito, isso vem separado. A gente é que faz. Pode-se fazer com uma rosa, várias rosas, tudo o que o cliente quiser. Vocês têm tudo. Sim, e muita pessoa oferece isso de oferta para pessoas que falecerem, para a família, porque pode-se botar uma fotografia lá dentro. Boa. Pode-se botar uma fotografia e uma rosa eternal. Para quem tem os seus familiares Ou a pessoa que nas faz- casas funerárias, não é? Ou em casa. Tem Ou em pessoas ca- que, em própria casa. que oferecem às outras pessoas como oferta. Olha, e o dia de São Valentim, geralmente os namorados gostam de levar um ursinho Sim. para surpreender a namorada ou a namorada surpreender o namorado. Vocês é habitual darem Sim, assim a os... gente também faz isso, a gente bota juntamente com as flores, pode-se botar com os balões, pode-se botar com um ramo de flores que a gente enrola e bota um teddy bear Mas esses abraçado. ursos são de boa qualidade, fofinhos. Sim. A gente tenta sempre comprar coisas diferentes e de maior qualidade. Por causa para ter qualquer coisa em qualquer lugar a gente pode encontrar, não Diga-me é? lá este ano como E é que temos vai um ser outro. o seu Valentim O meu Valentim vai ser a trabalhar. a trabalhar. Mas à noite vai ter Todos um os momento anos. a dois, não é? Momento a dois. Vai ter um momento a dois, mas estamos cansados do dia. Muitas vezes é festejado no dia antes e no dia depois. Mas também não vou fazer um complaint, não é? Não, porque estamos mesmo assim em pandemia, não é nada fácil, mas vão ter uma refeição diferente. Não é? Sim, um copo de vinho, vamos ter um momento para fazer isso. A melhor oferta que as minhas filhas podem me fazer é se elas fizerem um jantar para o pai ou a mãe, ou para-se num restaurante, encomenda-se e leva-se para casa. Uma excelente ideia, porque eles também precisam Também que os ajudem, precisa. não é? É muito importante a gente se ajudar um ao outro, dar o apoio. Diga-me lá, você vai surpreender quem no dia de São Valentim? Quem é que vai surpreender, assim, pessoalmente, personalmente? Ou... Quem você quiser, quem são as pessoas que costuma fazer? Para dizer a verdade, eu não faço muito no São Valentim, porque... Não surpreende os pais, não surpreende Não, o marido? Vai sim. O marido? Não. E as meninas? As meninas, elas já que têm um chocolatezinho, a carta da manhã, uma florzinha que deixa antes de sair. Mas, para dizer a verdade, a gente somos um pouco desleixados, o meu marido e eu. Por causa do nosso trabalho, não é? Por causa do trabalho. A gente tem tanta energia que a gente bota naquele dia para preparar tudo, a preparação, que não é só naquele dia. Não é só naquele dia, é semanas antes, arranjar os materiais, ter as ideias do que é que a gente quer fazer. Isso leva muito tempo, não é só, ok, a gente encomenda as rosas, flores, mas se é só isso é uma coisa, mas a gente tenta sempre ideias de balanço. Acha que as mulheres gostam de ser surpreendidas com rosas neste dia? Gosta ou não gosta? Gosto muito. E eu trabalho nas flores e o meu marido antes me dizia, bem, trouxesses para casa, tu tens o frigideiro, podes trazer o que tu queres, mas não é a mesma coisa. Quer ser oferecido, só ele faz um esforço. Eu disse-te agora que não, mas eu já me fez surpresa. No fundo, bota no porta-bagagem, não tenho ordem. Assim que agora está-me recordando, sim, está vendo para trás. Que boas memórias, não são, Suzy? Temos que aproveitar. Olha, deixa aqui um conselho então a toda a gente que neste dia aproveitem ao máximo, mas sim, não se esqueçam de dar a sua prova que gosta do outro. Temos, por causa que a gente às vezes diz, não vale a pena, tu sabes que eu gosto de ti, tu sabes que eu te amo, não, mas é muito importante o dia de São Valentim, é muito importante mostrar à pessoa que a gente gosta, com um gesto, que seja grande ou pequeno, mas é importante, por causa que isso é igual ao dia dos nossos anos, todos os dias são iguais, mas a gente temos que fazer os dias especiais. E dizer às pessoas que nunca é demais o quanto elas significam para nós, não é? Exatamente, e concordo completamente. Suzy, faz um ano que vocês abriram a porta. Sim, faz um ano, já se passou um ano, ou faz um ano que estava aqui agora, também, não é? sim. No dia 2 de fevereiro, faz um ano. Nós vamos aproveitar para felicitar esta equipe e que o dia de São Valentim possa ser vivido por todos, mesmo em tempos complicados, mas que esta festa não passe ao lado. E eu penso que é ainda mais apreciado este ano. Este ano eu acho que as coisas é tudo mais apreciado, por causa de antes dessa pandemia eu penso que a gente não realizava certas coisas.
e agora a gente realiza muita coisa e vê as coisas muito diferentes. Então, neste dia, vamos fechar com esta mensagem: a porta estará aberta de que horas a que horas? Vamos abrir às 9 horas da manhã, por causa que o domingo normalmente a loja está fechada, não vem ninguém, mas a gente tem direito a estar abertos, primeira coisa, e segunda coisa, o dia de São Valentim vamos estar abertos para receber quem quiser vir. Também temos encomendas que podem fazer agora online, não é preciso telefonar, bota isso no cartão de crédito, é seguro, que vai ao nosso site choradesign.com, vai ver Order Now e podem encomendar lá e pode escolher. Essas coisas estão todas no website, só podem escolher exatamente o que quiserem. Se não importem, só querem que uma surpresa, também podem dizer Designer's Choice, podem ligar para nós, tem várias maneiras de encomendar, mas a única coisa é que essas caixinhas têm que ser encomendadas de avanço. Não pode ser no dia mesmo, por causa que é tudo feito frescos e temos que fazer a quantidade que a gente precisa. Exatamente, porque a gente não quer prometer que tem e depois não tem. Suzy, feliz dia de São Valentim. Muito obrigada. E saúde para vós. Obrigada, igualmente para vocês e para a comunidade toda. Um bom São Valentim, muito amor nas vossas casas e que os seus corações estejam cheios de amor uns para os outros. Muito obrigada, felicidades. Obrigada. É assim que terminamos este momento aqui no Chora Design. Faz um ano que estivemos, mas de novo levamos até si este momento que é de todos. Dizer o quanto significa para cada um. Bom dia, São Valentim, esta rosa é para si. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio.
514 503 9171. Chora Design.